Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podia ver o homem condenado a morrer. Irmãos, que alegria! Como é bom estarmos reunidos no nome do Senhor. O Senhor nosso Deus, Ele nos reúne para juntos louvá-lo e bendizê-lo. Por isso cabe a nós, como povo de Deus, adorá-lo com toda a emoção, com toda a razão e com todo o envolvimento da nossa alma. Senhor Jesus Cristo nos justifica diante do Pai. E nessa justificação nos coloquemos com alegria a louvar e bendizer o nome do Senhor. O Salmos 82, versículo 8, ele diz: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O Senhor nosso Deus é justo, o Senhor nosso Deus é soberano sobre todas as coisas e soberano sobre todas as nações. Ele rege o mundo e Ele faz tudo conforme lhe apraz. O Senhor Deus, Ele nos justifica, Ele nos faz como povo seu através de Jesus Cristo. Por isso, nessa hora, como nação, representando o povo de Deus, convocamos os irmãos para, com alegria no seu coração, louvar, bendizer o nome do Senhor, porque isso é o que nos compete. Isso é o que nos dá a condição para fazermos o que apraz ao coração de Deus.
Por isso, com alegria no seu coração, coloquemo-nos nesta hora em contrição ao nosso Deus, em adoração ao santo e excelso nome de Deus. A Ele seja dado toda a honra, a Ele seja dado todo louvor, para Ele seja dado toda a nossa devoção. Louvemos ao Senhor, bendizemos o seu santo e excelso nome. Iniciemos esse culto com alegria no nosso coração e que este culto não encerre-se aqui, seja todos os dias da nossa vida, com alegria e com fervor ao nosso Deus. Amado Deus, na Tua presença nos colocamos, ó Senhor, com alegria no nosso coração, porque o Senhor Jesus nos faz, ó Deus, filhos Teus, ó Pai, resgatados pelo Seu sangue remidor. E nesta hora, Senhor, nos colocamos com alegria no nosso coração a Te bendizer o nome, ó Senhor. Bendizê-lo pelo que Tu és, pelo que tens feito na nossa vida. Aceita, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Nós, ó Deus, conclamamos a Ti, Senhor, que esteja, Pai amado, no nosso viver, durante esse culto, ó Deus, durante toda a nossa vida. Nós Te rogamos, ó Senhor, conclamamos ao Senhor o Santo Espírito, para que venha nos fazer entender e compreender a Tua palavra, para que possamos viver vida digna e agradável diante de Ti. Ó Senhor Jesus, perdoa-nos as falhas, ó Pai, e nos ajude a estarmos cada vez mais distante do pecado e cada vez mais próximo de Ti. No santo nome de Jesus Cristo nós te oramos, ó Deus Pai. Amém. Leitura bíblica, Tiago 5, de 13 a 20. Está alguém entre vós sofrendo, faça oração.
Se está alguém alegre, cante louvores. Se está alguém entre vós doente, chame o presbítero da igreja, e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhe serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para o que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte, e a alma dele cobrirá a multidão de pecados. Amém. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Amém. Oremos. Soberano Deus e Pai amado, te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade, ó Pai, de estar na tua presença, ó Deus. Te suplicamos, ó Deus, pelos enfermos da nossa igreja, ó Pai, pedindo, ó Deus, para aqueles que estão doentes, ó Deus, que a tua misericórdia, ó Deus, venha alcançar a cada um, ó Pai, pedindo também por essa doença, ó Deus, que está se alastrando, ó Deus, pelo país, ó Deus, que até aqui se abençoou o teu povo, ó Deus, que não tivemos, ó Deus, casos graves na nossa igreja, ó Deus. Te pedindo que continue abençoando, ó Deus. Peço também pelos políticos, ó Pai, que fica, ó Deus, em politicagem e atrapalha, ó Deus, a ação que deve ser tomada, ó Deus, para a vacinação do povo, ó Deus. Então pedimos, ó Pai, pelos políticos, ó Deus, que o Senhor ponha a mão sobre eles, ó Deus, que eles possam, ó Deus, convencer, ó Pai, que eles estão governando para o povo, ó Deus, não para si, ó Deus. E te peço também, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, ó Deus, abençoa o teu povo aqui reunido, ó Pai, é o que nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus, amém. Leitura bíblica, Salmo 84, dos versos 1 ao 4. Diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu.
Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não se separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande. Oremos. Santo Deus e amado Pai, a tua igreja te louva, porque o Senhor é o único Deus, digno de todo louvor e de toda adoração. Que o Senhor aceite no seu trono de graça, Senhor, o nosso louvor, Senhor, as nossas vidas, como um aroma suave e agradável a Ti, Senhor. Que a nossa vida e o nosso viver seja sempre para o Teu louvor. Te pedimos que o Senhor venha estar abençoando a vida do reverendo Rogério na condução da Tua palavra, que o Senhor fale através do Seu Espírito, Senhor, através da boca do Teu servo, e que da mesma forma o Senhor venha falar aos nossos corações, que a Sua palavra seja exposta e que venha de encontro, Senhor, às nossas vidas, para que possamos aplicá-las no nosso dia a dia. Teu é o reino, para Ti é o louvor, e que as nossas vidas sejam um reflexo, Senhor, da Tua palavra diariamente sendo ministrada em nossos corações. Nós fazemos essa oração alegres, porque o Senhor é um Deus bom, misericordioso e merece todo louvor e toda adoração. A Ti seja exaltado o Teu nome e que toda a glória seja sempre para o Teu louvor. Fazemos essa oração no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, depois de um período de adoração
contrição e louvor, vamos mais uma vez nos edificar nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. E hoje, para tanto, usaremos o texto de Efésios, capítulo 6, dos versos 10 ao 20. Então, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos de 10 a 20. Vamos aqui com o tema Fortalecidos no Senhor. Fortalecidos no Senhor, versículos 10 ao 20 do capítulo 6 de Efésios. Farei a divisão em 3 sessões, versos 10 e 11, depois apenas o verso 12 e, por última sessão, os versos 13 ao 20. Então, temos as Sagradas Escrituras a nos dizer: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Aqui então o texto se encerra, versos 10 ao verso 20, a Epístola de Paulo aos Efésios. E temos então a primeira divisão, versos 10 e 11, que nos diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Daqui então eu extraio o nosso tema: fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Notemos então que Paulo, após todo o percorrer de sua epístola, aqui em Efésios capítulo 1, 2, 3, 4, 5, e agora no capítulo 6, que é o último capítulo, o apóstolo Paulo traz então esta ideia de como os crentes podem permanecer fortalecidos no Senhor. Então, os versos 10 e 11: somente com toda a armadura de Deus poderemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Novamente, somente com toda a armadura de Deus poderemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, embora seja ele um ser já derrotado pelo ato salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é em muito hábil, e ele também tem em si poderes que nós humanos não temos. Vamos dizer assim, o homem, enquanto homem, não é páreo para enfrentar o diabo com a sua própria inteligência, com as suas próprias habilidades. Homem algum pode, por si mesmo, fazer frente ao diabo e sair-se vitorioso por si só. Homem algum. Daí então,
quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. E o hebraísmo aqui, o que significa o hebraísmo dentro da escrita hebraica? É quando uma ideia vem novamente seguida de um sinônimo para reforçar a mesma ideia, ou seja, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, dando a ideia então de que é a força do poder de Deus que faz com que nós estejamos fortalecidos. Contra as ciladas do diabo, não podem haver outras formas de enfrentar que não o que Deus preparou pela força do seu poder. E o crente, quanto mais fortalecido no Senhor, tanto mais ele estará revestido desta armadura de Deus. A armadura de Deus é o único meio que nós temos para enfrentar tudo aquilo que o diabo representa e tudo aquilo que este mundo tenebroso representa. Então, olhemos com cuidado para a vida cristã, lembrados de que a nossa vida, ela tem sim abrigo seguro, ela tem sim o poder e a força dados por Deus para que enfrentemos o Satanás, o diabo, não pelas forças de si mesmos, mas na força do poder de Deus. Esta é a exortação: sede fortalecidos. Poderíamos dizer, sejam fortalecidos, vocês todos, na força do poder de Deus. Sejam fortalecidos no Senhor. Daí então o tema, fortalecidos no Senhor. Entretanto, é uma exortação, é um imperativo que nos ordena a que sejamos fortalecidos, mas não nos deixa cada um a compor a sua armadura da forma como bem desejar ou como lhe apraz. Não. Ele então segue instruindo como é que o crente pode permanecer fortalecido no Senhor, como é que nós crentes poderemos permanecer fortalecidos no Senhor. Então, apenas o verso 12, que é essa próxima divisão, diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, primeiramente, no verso 10 e 11, aponta-nos a necessidade de que sejamos revestidos no Senhor e na força do seu poder, certos de que nós teremos de enfrentar as ciladas do diabo. E em seguida, então, no verso 12, aponta para a natureza da nossa luta. A natureza da nossa luta. A nossa luta não é carnal. A nossa luta não é como que dois exércitos que se encontram devidamente uniformizados, cada qual com o seu uniforme próprio e característico, e se enfrentam num campo de batalha qualquer. E um general e outro, forças de exércitos e outras, usam de estratégia para como melhor abater o inimigo. Aqui não se trata disto. Não se trata de exércitos em que nós enfrentemos forças humanas, visíveis. A natureza da nossa batalha, ela é espiritual, por assim dizer. A natureza da nossa luta é sobrenatural. E aí então o campo da fé. Eu preciso de crer nisto, e o irmão precisa de crer nisto, de que a nossa luta realmente não é contra o sangue e a carne, não é propriamente contra as pessoas que falam aquilo que nós não gostamos, contra as pessoas que nos hostilizam, mas lembrar que por detrás desta atitude hostil e tenebrosa tem um ser chamado diabo que os manipula. Os manipula com toda habilidade, porque ele é hábil em manipular não apenas um homem, mas a nação, a humanidade, não estando em Cristo, é manipulada pelo maligno.
E esta é a natureza da nossa luta. É o que contém o verso 12. E não adianta nós querermos fazer o texto dizer o que ele não está dizendo, porque ele é preciso em esclarecer a gravidade da nossa luta. Porque se fosse contra um inimigo visível, nós nos precaveríamos, tomaríamos o cuidado devido. Acontece que são inimigos invisíveis aos olhos, mas as suas ações e seus atos de destruição são bem sensíveis à nossa pele. Nós sofremos as consequências das potestades. Potestades são governos, são autoridades revestidas deste mal, chamado diabo ou maligno, como o texto aponta. Então a natureza da nossa luta, sobretudo, ela é sobrenatural, vai para além do que os nossos olhos podem perceber. Daí o texto afirmar que nós lutamos contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E Deus nos deu esta autoridade de que, com os pés no chão, e melhor ainda, com os joelhos no chão, enfrentemos estas forças espirituais do mal nas regiões celestes. O homem cristão, o homem revestido desta armadura que nós vamos aqui já adentrar, ele enfrenta assim as forças espirituais do mal nas regiões celestes e sai-se vencedor. Mas vamos em diante. Verso 12, para reforçar apenas. Porque nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é uma luta propriamente contra as pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E agora sim, vamos aqui adentrar aos versos 13 ao 18, que é uma sessão mais longa. E dos versos 13 ao 18 eu pontuo finalidade da armadura. A finalidade da armadura e seus componentes. Veja que a armadura de Deus não é uma peça única. A armadura de Deus não é uma peça única. A armadura de Deus contém vários componentes, dos quais Paulo menciona, pelo Espírito de Deus, fazendo a correlação de como é que Deus nos dá inteira proteção para enfrentarmos as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a finalidade da armadura e seus componentes. Primeiramente, a finalidade. Verso 13. Portanto, tomai a armadura de Deus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Esta é a finalidade. Para que possais resistir no dia mau. Só isso? Não. É para que resistamos no dia mau, vencer e permanecermos inabaláveis. É o que o texto afirma. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Não é como quem passa por uma batalha, sai-se vitorioso e depois vai procurar um psiquiatra para ficar o resto da vida fazendo tratamento, porque os horrores da guerra o afetou. Muitas vezes a ponto de tirar a própria vida ou tirar a vida alheia, como ex-combatentes americanos, ex-combatentes de vários países, que pegam depois em armas e saem matando civis pelas ruas, como aconteceu também aqui na Argentina, nos anos de 82. Não é para sair desta batalha desequilibrado, perturbado. Pelo contrário, saímos da batalha, saímos vitoriosos, mas saímos equilibrados. Saímos de uma forma em que permanecemos inabaláveis, saudáveis. Esta, então, é a finalidade da armadura: resistir no dia mau, vencer e permanecer inabaláveis. Mas tem os componentes, e os componentes
Estão todos aqui descritos nesta sessão em que nós lemos do 13 ao 18, ou do 14 ao 18, melhor dizendo. E vamos destacar aqui os componentes: a verdade e a justiça, pontuados no verso 14. O crente não pode ser um crente mentiroso, injusto. Então, andar na verdade, praticar a justiça como atos de misericórdia, já é em si parte desta armadura de Deus, descrita no verso 14: estai, pois, firmes, cingindo-vos com toda a verdade, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. É justo quem exerce misericórdia. Por quê? Porque você foi alvo da misericórdia de Deus. Ninguém de nós alcançou a salvação em Jesus por justiça própria. A nossa justiça, ela foi atribuída por Deus porque cremos em Jesus. E todos nós que praticamos a justiça, exercemos misericórdia. A misericórdia de Deus, em nós manifestada, faz com que sejamos misericordiosos também. E isto é exercer justiça diante de Deus, dentre outros fatores, mas sempre apontando para a nossa vida em relação ao próximo, em atos de bondade, benignidade, amparo, consolo, intercessão. Isto é exercer a justiça de Deus. Novamente, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, temos no verso 14 partes destes componentes que formam o todo da armadura de Deus. Verso 15: o Evangelho da paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Os pés devidamente protegidos com o Evangelho da paz. Então nós temos sim o corpo vestido, os pés calçados, e a figura da armadura vai se desenhando na mente daqueles que leem e retêm esta armadura de Deus, para que sejamos fortalecidos no Senhor e permaneçamos na força do seu poder para resistirmos às ciladas do diabo, que são bem engendradas, mas que, enfrentando-as com a armadura de Deus, sairemos vitoriosos, vencedores. Daí então, verso 15: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Verso 16: a fé, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos os dardos. O dardo é aquela ponta aguda contida na flecha, em que, ao penetrar o corpo, ela dificilmente sai. Ela precisa ser tirada do outro lado, ou seja, vai traspassar o corpo. O estrago é grande. E o texto está dizendo: apagar todos os dardos. São setas sibilantes, são setas inflamadas. E eu vou te dizer, o diabo não é caolho, o diabo não é vesgo, o diabo não é estrábico, o diabo não tem catarata, ele não é cego. Ele mira o alvo e ele acerta. E o que é que te dará escape? O que é que te dará defesa? A fé. A fé em Cristo Jesus é que te dará a defesa. Então, nós temos aqui a fé apontada no verso 16 como instrumento de defesa. E posso dizer então, a fé como arma de defesa. Mas também, diz o verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então aqui nesse verso 17, a salvação e a palavra de Deus.
também como instrumentos, como componentes desta armadura de Deus. É uma armadura completa, porque agora no verso 17, fala do capacete: protegi os pés, me vesti da verdade e da justiça, agora protejo a cabeça, eu embracei a fé, como um escudo que me defende, é o que está dizendo no verso 16, embraçando sempre o escudo da fé. Então é um escudo que protege da região da face até os pés estão calçados. E agora o capacete da salvação e a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então é um guerreiro realmente completo, com armas de ataque, a espada, que é a palavra de Deus, e a arma de defesa, um escudo que lhe cobre o corpo inteiro dos dardos inflamados do maligno, o escudo da fé. A fé em Cristo Jesus, somente ela é capaz de apagar todos os dardos inflamados, envenenados de Satanás, do maligno. Não adianta crucifixo, não adianta gestos, não adianta figuinha, não adianta sal grosso, não adianta sal fino, não adianta canzis com ervas aromáticas para defumar a casa, como fazem alguns. Não adianta incenso, nada disso adianta. Não adianta dente de alho, não adianta essas bobagens que os homens criaram como instrumentos muito mais de crendice e baixo espiritismo do que instrução da palavra de Deus. A instrução da palavra de Deus apela para o nosso coração, apela para uma atitude íntima, interna, do homem piedoso que crê em Cristo, e isto basta. Eu não preciso de corrente de prata, eu não preciso de corrente de ouro, eu não preciso de nada que os meus olhos possam ver, eu preciso da fé, e esta fé, segundo as Escrituras, é o escudo. Usando uma linguagem muito conhecida da época, a figura de um soldado romano aqui. E temos sim a palavra de Deus muito superior a qualquer escudo humano, por isso apenas a ilustração, a armadura como ilustração, mas verdadeira. Que armadura verdadeira! E como Deus, na sua providência, nos habilitou como soldados de Cristo para uma batalha, para além das nossas condições, porque somos humanos, mas Ele nos habilitou, mediante a força do seu poder, fortalecidos no Senhor, enfrentarmos forças poderosas nas regiões celestes e sairmos vitoriosos e inabaláveis. Ninguém sai retardado da batalha. Ninguém sai traumatizado com a batalha. Sai-se inabalável, íntegro, preservado, vitorioso. Daí então, partindo para o fim, verso 18, objetivando a pregação corajosa do Evangelho. Diz o verso 18: com toda oração e súplica. Logo, a oração faz parte também desta armadura. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Em todo tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todos os crentes, por todos os que confessam o bom nome do Senhor Jesus. Então a oração e a perseverança também integram a dinâmica desta armadura.
A armadura não é armadura em si mesma, mas ela é movida pela oração, pela súplica, pela perseverança de todo aquele que se revestiu desta armadura. Aí então temos o ato completo, o que Deus propicia-nos em Cristo e o que temos de fazer após tomarmos esta armadura. Depois de vestido, o soldado romano pega ali a armadura, pega ali a espada, calça os pés, coloca o capacete, pega o escudo, embraça o escudo, e aí faz o quê? Fica lá dentro de um forte, dentro de um castelo, escondido num canto? Não, ele vai para a batalha, vai obedecer o comandante da batalha. Somos nós. Depois de calçar os pés com a preparação do Evangelho, depois de nos vestirmos da verdade e da justiça, depois de embraçarmos o escudo da fé, de colocarmos o capacete da salvação e da palavra, faz o quê? Com toda oração e súplica, vamos para o campo de batalha. Para quê? Para que o Evangelho seja pregado com ousadia, com intrepidez, com coragem, com vontade, para que as pessoas conheçam o mistério do Evangelho e sejam salvas em Cristo Jesus. Esta é a finalidade de tão grande poder que Deus nos concedeu em Cristo Jesus, no amado. Portanto, palavras conclusivas. Ninguém se engane com a aparência do mundo. Quer quando tudo parece estar perdido, quer quando tudo parece estar em paz. Ninguém se engane com a aparência deste mundo. A nossa mente deve sempre ser guiada pela palavra de Deus e pelos componentes da armadura de Deus. Componentes estes, todos descritos aqui, dos versos 14 até ao verso 18. Que Deus nos abençoe. Vivemos tempos difíceis, não temos muito o que comemorar, são milhares de mortos e muitos bem próximos de nós, irmãos nossos que perderam membros da família, estão em luto, choramos e o nosso coração fica apertado diante de um quadro tão triste. Mas que ninguém se engane, o Senhor Jesus Cristo é o único que pode nos dar vitória e fazer com que permaneçamos inabaláveis. Inabaláveis. Que a nossa estrutura, apesar de ser pó, permaneça firme diante de um Deus poderoso, altíssimo e verdadeiro. Que Deus nos leve ao cumprimento da sua vontade, para o nosso bem, para o fortalecimento da igreja. Amém.
Pai amado, nós agradecemos pela Tua bondade, ó Deus, em nos preservar a vida. Agradecemos porque o Senhor, ó Deus, tem cuidado da Tua igreja e tem nos dado, ó Deus, os meios para que em Cristo Jesus sejamos achados vitoriosos. Dá-nos, ó Deus, viver diante de Ti, como a Tua palavra nesta noite nos instruiu. Vestidos, ó Deus, da verdade e da justiça, colocando, ó Deus, o Evangelho como calçado para os nossos pés, embraçando o escudo da fé em Cristo Jesus, para que possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno que se dirijam contra nós, e também, ó Deus, colocando sobre nós, na nossa cabeça, o capacete da salvação e também, ó Deus, a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Assim fazendo com que nós andemos diante de Ti, completamente, ó Deus, fortalecidos na força do Teu poder. Leva-nos, ó Deus, ao cumprimento da Tua vontade. Abençoa, Deus, a Tua igreja nesta nova semana que o Senhor nos dá. Porque Cristo Jesus é o nosso Senhor. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele está à Tua direita, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. E queremos, ó Deus, suplicar o Teu favor para com as nossas vidas, para que permanecemos, ó Deus, para que permaneçamos firmes na rocha, que é Cristo, e na força do Teu poder. Assim rogamos e desde já agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Recebei a bênção. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, igreja amada, querida, aqui de todo lugar, agora e sempre. Amém.